Bom, pessoal, a gente vai dar continuidade, então, à nossa discussão, e a ideia é que nas próximas aulas eu comente um pouco mais sobre alguma das características que eu comentei, que são vantagem, inclusive, dos mercados internacionais. Uma das coisas que eu comentei de ser uma vantagem é a questão da negociação em horário estendido, né? Que normalmente aqui do horário de Brasília seria do domingo à noite à sexta-feira à noite. O que acontece é que, naturalmente, a gente tem um movimento da Terra ali em torno do seu próprio eixo, e, por exemplo, aqui na América, quanto é dia, lá na Ásia é noite. E os mercados, naturalmente, os ativos que fazem referência a um determinado país, a uma determinada localização, vão ser mais negociados quando é dia naquele determinado lugar. Isso é uma característica natural, né, do horário comercial de cada um dos países. Então, o que acontece é que, quando a gente pensa nos mercados internacionais com o seu horário de funcionamento aí, de 24 horas ao longo da semana, é natural que ao longo do período do dia, manhã, tarde, noite aqui no Brasil, alguns ativos sejam mais líquidos em determinados períodos do que em outros. De maneira geral e bem surpreendente, muitos ativos têm boa liquidez independente do horário, porque a gente está falando de mercado muito grande, principalmente quando a gente vai para o mercado de moedas, em que você tem como referência o dólar, e quando você olha o cruzamento do dólar com outras moedas muito fortes, como por exemplo o euro, por mais que tenha a questão ali do horário, de um horário mais líquido, esse é um ativo que normalmente costuma ter uma liquidez importante quase que continuamente. E vamos reduzir um pouco até para ficar um pouco mais fácil de interpretação. Quando eu digo liquidez, e quando alguém fala para você, tal coisa é mais líquida, tal coisa é menos líquida, o que a gente quer dizer com isso? Liquidez, em última instância, é volume de negociação. É, então, o mercado mais líquido é aquele mercado que usualmente tem mais volume de negociação. Do ponto de vista prático, isso se traduz na facilidade de abrir e fechar uma operação, porque daí vai ter sempre bastante comprador, bastante vendedor, vai ser fácil. Uma outra coisa importante é que o mercado que tem bastante liquidez, tem bastante movimento, que tem bastante comprador, bastante vendedor, tende a ser mais eficiente. Eficiência é a forma que a gente usa, o termo que a gente usa para dizer que esse mercado é um mercado que está menos suscetível a ruídos que só causam distorção no preço de difícil interpretação, que é o que a gente chama usualmente de uma imprevisibilidade de mercado. Então, ter liquidez é uma característica bem importante, né? E a gente vai comentar numa aula um pouco mais futura sobre como funciona a remuneração de corretoras que oferecem CFDs, que se baseia, sobretudo, no spread entre o melhor preço de compra e o melhor preço de venda, que é também uma característica que eu vou explicar, mas, por hora, é importante entender isso também. Quando você tem maior liquidez, esses spreads são menores. Então, é como se você pagasse menos de taxa para abrir ou fechar uma operação. Por isso que a gente se preocupa tanto com esses horários de liquidez e coisas do gênero. Mas perceba, aqui nessa, a gente tem uma tabela que mostra o horário no Brasil, né? Quando foi extraído essa imagem, era 8h40 no Brasil. E aí, para os horários brasileiros, você tem qual janela de negociação é a mais líquida, é a mais importante dentro de um período de 24 horas. Por quê? É justamente onde é dia, quando é dia naquele determinado continente, naquela determinada localidade. Então, por exemplo, entre 18 da tarde aqui no Brasil, 18 horas, né, aqui no Brasil, e 2 da manhã, a gente tem a janela de Sydney, que acontece, que é onde há o maior volume de negócios referentes à Austrália e Oceania. De 8 da noite a 4 da manhã é a janela que há maior volume de negócios de Tóquio, da Ásia no geral, Japão. Das 4 da manhã às meio-dia em Londres, Europa no geral. E de 9 da manhã às 5 da tarde em Nova York. Então, se eu vou operar, por exemplo, das 9 da manhã às 2 da tarde, poxa, talvez ativos que fazem referência, que têm alguma ligação mais importante com ativos europeus ou ativos estadunidenses, sejam minha preferência.
Enquanto que se eu pegar ativos que têm uma ligação mais importante com o mercado japonês, com o mercado asiático, possivelmente eles vão ter um menor volume, eles vão ter uma menor liquidez, porque naturalmente o pico de negociação em torno desses ativos acontece de 8 a 4 da manhã. Então, entender um pouco desses horários acaba sendo importante por isso. Normalmente, o mercado acaba tendo mais liquidez ainda quando você tem intersecção de janelas diferentes. Então, por exemplo, aqui das 9 da manhã a meio-dia é um horário que tanto o mercado de Londres está ocorrendo a todo vapor, quanto o mercado nova-iorquino. Essa é a janela de maior liquidez no mercado internacional. Aqui, durante a noite, a gente tem ali das 8 às 2 da manhã, em que você tem uma sobreposição da janela da Oceania e da janela da Ásia. Isso também é um momento de maior liquidez. De maneira geral, portanto, para quem vai operar à noite, né? Por exemplo, vou operar ali por volta das 8, 9 horas. Por vezes, ativos que são referentes são derivados de alguma coisa que vem ali da Ásia, normalmente vão concentrar a maior liquidez, o maior volume de negociação. Por exemplo, vamos supor que eu queira operar moedas. Naturalmente, à noite, talvez, um ativo como, por exemplo, o dólar versus iene, que é a moeda oficial do Japão, esse talvez seja um contrato bem líquido para essa ocasião. E assim sucessivamente. Mas alguns outros ativos são líquidos quase que continuamente. Por exemplo, quando você olha dólar em relação ao ouro, dólar em relação a algumas commodities, quando você olha, inclusive, a própria questão hoje dos futuros, né, dos CFDs de criptomoedas. Então, assim, tem bastante opção. Mas é importante também entender um pouco dessa janela de horário pelo seguinte também, porque você acaba tendo aqui uma atenção maior também aos calendários econômicos. É muito pouco provável que 8 horas da noite, 9 horas da noite, saia algum dado importante dos Estados Unidos, porque os negócios ali acontecem por volta de 9 às 17 horas aqui no horário do Brasil. Então, naturalmente, se eu vou estar exposto no mercado nesse momento, eu vou estar mais atento a eventuais notícias da Ásia, por exemplo, porque eu sei que lá, na verdade, que vai estar saindo ali o maior fluxo de negócios, as maiores decisões. E por isso também é importante entender um pouco e saber usar esses horários a seu favor. A ideia é que, à medida que a gente for discutindo, aprimorando um pouco mais os nossos conhecimentos, a gente vai trazendo alguns exemplos mais práticos de quais ativos são líquidos em determinada janela e como utilizar isso. Muito obrigado até aqui e vamos junto.